Escalação do Mengão com novidades. Isso mesmo, galera. Flamengo vem com força máxima para pegar o Juventude e continuarmos na liderança do Brasileirão. Mas fica nesse vídeo também, galera, porque nós iremos contar sobre as contratações que o Flamengo vai fazer. O Flamengo quer mudar totalmente aí o panorama do Campeonato Brasileiro e todos ficam assustados com o poder de compra do Flamengo. Também vamos ver nesse vídeo as vendas que o Flamengo vai fazer, faturando milhões com jogadores da base e, além disso, a preparação dos jogadores para esse jogo aí de hoje, galera. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e os créditos dos vídeos estarão aqui na descrição. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Matheus Cunha no gol, óbvio, goleiro, acabei de mencionar, óbvio, Vene. Rossi e Diogo Alves. Laterais, Wesley, Daniel Salles da base e Ayrton Lucas. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton, Iago da base e Davi Luiz. Meias, Vitor Hugo, Gerson, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Alan e Ryan Lucas, outro jogador com muito destaque. Atacantes, Carlinhos, relacionado novamente, Luiz Araújo, Lohan, Gabigol, Pedro e Verton. Ou seja, se eu não contei errado, 11 jogadores oriundos da categoria de base. Esse período difícil do Flamengo aí, durante o período da Copa América, com muitos desfalques, não só por jogadores convocados, mas também por lesões, os jogadores da base têm ajudado bastante. E vocês, com certeza, sentiram a falta de um jogador aí no sistema ofensivo. Bruno Henrique, o que aconteceu? O Flamengo divulgou uma nota em suas redes sociais dizendo que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu. E aí eu fui apurar a gravidade, me falaram que não é algo simples, pelo contrário, ele já estava com essa lesão, domingo jogou medicado, tá bom? No jogo de domingo ele jogou medicado contra o Fluminense na base do sacrifício, agora vai parar para tratar e voltar quando estiver zerado. Galera, vai demorar, não vai ser algo simples não, tá bom? Então, Bruno Henrique, que estava quebrando um galho na ausência do Everton Cebolinha, de fato o Bruno Henrique não vinha fazendo boas partidas, agora é mais um desfalque no setor ofensivo. E aí vocês vão me perguntar, sem Everton Cebolinha, sem Bruno Henrique, como é que o Tite vai fazer? Apuramos também. Na atividade dessa terça-feira, ele colocou o Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique, é isso mesmo. E na zaga, embora Davi Luiz tenha treinado, esteja relacionado, lembrando que Davi Luiz teve que sair do Fla-Flu por conta de dores no joelho, ele treinou normalmente nessa terça-feira, mas fica como opção no banco de reservas, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade dessa terça-feira. Hoje, terça, ele botou o seguinte time para treinar: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, que vem fazendo bons jogos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, entrando na vaga do Davi Luiz, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz, mantido como primeiro volante, Gerson, segundo volante, Lohan e Vitor Hugo, meio de campo, Luiz Araújo e Pedro. Eu sei que vocês vão me perguntar, beleza, o Vitor Hugo entra no lugar do Bruno Henrique, qual função ele vai fazer? Eu sei, mas a fonte me pediu para não contar, até para não revelar para o Juventude como é que vem o Flamengo, taticamente falando, com essa entrada do Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. Será que ele vai fazer a função de ponta? Vamos ver. E sobre Matheus Gonçalves, galera? Vamos ver aqui agora, galera, todo o preparativo aí do Mengão. Uma declaração interessante do técnico Tite. Caxias do Sul, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude fora de casa e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. A busca por lá também será pelo fim do jejum de 27 anos sem vencer no estádio Alfredo Jaconi. E o professor Tite tem alguns trunfos para quebrar isso. E ele conversou com a gente, falando também sobre a volta à sua terra natal. Se liga só.
Jacone ocorreu no Brasileiro de 1997 por 1-0. Já se foram 12 jogos desde então, ou seja, é a hora de quebrar esse tabu e se manter mais líder do que nunca. Como visitante no Brasileirão, com 67% de aproveitamento, o Flamengo de Tite tem alguns trunfos para encerrar o tabu em Caxias do Sul. Possui o melhor ataque da competição, com 19 gols, o saldo de gols mais positivo, que é de 10, e o time com a pontaria mais afiada, tendo uma eficácia de 37%. Equilíbrio e união, sempre cuidando de nós, em prol das nossas metas e por mais sempre, não é isso, professor Tite? Cuidar de nós, cuidar de nós, cuidar de nós. O Flamengo até morrer, vamos! Quando o grupo se gosta, quando o grupo se gosta, quando o grupo se gosta, eu falo mais. Vou ser egoísta, eu vou falar primeiro em meu nome. Talvez eu tenha o privilégio de voltar numa terra onde eu nasci, onde eu tenho grandes amigos, tanto do lado do Caxias como Juventude, onde joguei nos dois clubes, onde fui técnico dos dois clubes, onde tenho o privilégio também de ter sido educado pelo senhor Agenor e pela dona Ivone, ter estudado no Emílio Meyer, então eu tenho uma série de componentes emocionais muito fortes em Caxias, mas com a responsabilidade exata da dimensão do momento que nós estamos, do desempenho que a gente precisa ter, de buscar vencer sendo melhor, tudo isso engloba. A vitória ela é consequência de ser melhor dentro da regra do jogo, sendo a equipe mais disciplinada que o campeonato que é o Flamengo é. O Flamengo não é só líder. É a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser melhor dentro do campo. Mais cedo, o Flamengo informou que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT e, por isso, não atuará contra o Juventude. Melhoras, Edu. Fim da preparação? A missão agora é no estádio Alfredo Jacone. A transmissão do pré-jogo na Flá TV+, começa às 5 horas da tarde desta quarta-feira. 30 minutos depois, o sinal abre no YouTube e também no Facebook. E vale lembrar... Fica então agora, galera, com os comentaristas rasgando o elogio sobre o novo estádio do Mengão. Vamos acompanhar. O Flamengo divulgou um vídeo aí dos planos do projeto do seu novo estádio, que pelo jeito vai sair mesmo. Vamos ver. Pode providenciar, né? Com a demolição da perimetral, a região portuária do Rio saiu das sombras. O Carioca foi reapresentado à Baía de Guanabara. O Porto Maravilha devolveu horizontes e incorporou os icônicos Museu do Amanhã e Mar. A bordo dos bondes modernos, viajam turistas encantados e moradores orgulhosos. A vida marinha surpreende crianças e adultos no Aqua Rio, assim como as vistas de perder o fôlego da Upstar. O mercado imobiliário avança em um bairro que se faz novo a cada dia. O Terminal Gentileza é mais um símbolo desse novo velho Rio, que renasce a... Bom,
Então, por que o Flamengo está fazendo tudo isso? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes... Que é vascaíno. Que é vascaíno. Eu vi, aliás, um vídeo dele engraçado ontem com o Marcos Braz, né? O Eduardo Paes, política à parte, tá? Mas a figura dele, o pessoal, é muito divertida, assim. Eu conheço... Não, e ele poderia até brincar dizendo que esse estádio do Flamengo... Mesmo, né? Sim, ele poderia brincar até que esse estádio do Flamengo vai ser semi-vizinho do Vasco, né? É verdade, e vai ser mesmo. Agora, ele pensa na cidade, eu acho, olha, falando sério aqui, o Sormani, o Luizinho, Facincari, o Flamengo tá na dele. Claro. O Flamengo tá na dele. O Flamengo não tem um estádio. O Flamengo arrenda um estádio, né? Eu acho que o Maracanã perde, né, com a saída do Flamengo. O Maracanã é um símbolo do futebol brasileiro. Espero que não seja, que não vá pro vinagre, como eu espero que o Pacaembu também não vá, porque o Pacaembu também é um símbolo do futebol de São Paulo, espero que tenha uso. O Fluminense provavelmente vai assumir o Maracanã. O Vasco provavelmente vai jogar mais no Maracanã. Até ficar pronto o campo dele, né? Porque o Vasco tem um projeto o Vasco tem um projeto, mas 50 mil pessoas. Mas não vai... desculpa, o vascaíno pode ficar bravo à vontade. Não sai. Não sai. Não dá para fazer estádio de 50 mil pessoas em São Januário, Somani. Não, espaço para isso tem. Não, Somani, vê foto aérea. É muito apertado. Não, atrás do... Mas esse próprio estádio do Flamengo, ele vai ser mais... Mas sabe qual é o problema? Tem um problema de São Januário, que é acesso. É que nem a Vila Belmiro. A Vila não dá para fazer um estádio de 50 mil pessoas. Bom, enfim... Você consegue fazer um estádio melhor do que a Vila Belmiro e tal. Mas também vai ter revitalização ali no entorno. Tomara que consiga. Não estou dizendo que não vai, mas o Vasco está numa situação hoje tão dramática do ponto de vista esportivo, administrativo, não é o caso do Flamengo. Que não é uma coisa para daqui a algum tempo, não sei. O Flamengo não. Só para lembrar, a intenção do Vasco é começar a construção a reforma de São Januário já nesse ano, no final do ano. Em 3 anos, ou seja, em 2027, 25, 26, 27, 3 anos. Recuperar o estádio. Nesse período aí, ele com certeza vai jogar no Maracanã. Não sei se vai jogar lá, porque esse estádio do Flamengo também demora um pouco. Amanhã. O Flamengo eu acho assim, que um cenário mais realista, para falar a verdade, eu acho que um cenário mais realista, o Vasco passa a jogar também no Maracanã. E não terá só. Ou jogar no Engenhão. A tendência do Flamengo é 2029 jogar aí, é isso? 28? Exato. Isso. 29. 28, eu acho importante para essa região do Rio de Janeiro, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez. E foi muito lucrativo, será muito lucrativo para o Flamengo isso, porque o Flamengo teria, teoricamente não, teria de comprar esse terreno. Esse terreno pertence à Caixa, né? Desapropriando, utilizando mecanismos legais, reduz-se o valor desse terreno barbaramente. Claro que o Flamengo está sendo favorecido pelo poder público. Mas aí é a minha visão, quando o poder público favorece algum ente privado, pensando no interesse global da cidade, porque isso realmente é benéfico para o Rio de Janeiro, né? Eu não vejo grandes problemas. Ali tem um terreno lá que está largado, que vale X, o Flamengo vai pagar Y, bem menos, por conta dessa desapropriação, mas o Flamengo vai entregar de volta para a cidade, acredito eu, alguma coisa, né? Um estádio, a reurbanização dessa região e tudo mais. Cara, e o Flamengo tá na dele. É assim que funciona na Europa, assim que funciona, né, Luizinho? Com o Barcelona, com o Real Madrid. Tá reformando o estádio dele também, tá a mesma situação. Vai ficar lindo e vai não ser adianta achar, gente, que o poder público não vai interferir nessas questões muito grandes, urbanísticas muito grandes. O poder público sempre interfere. Pro bem e às vezes pro mal, mas eu acho que nesse caso aí é pro bem, entendeu? Não, nada contra. Acho que construir um estádio de futebol para uma torcida que vai valorizar o setor como a do Flamengo, tá tudo certo. O problema é você construir um elefante branco como se fez em Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas então, até os elefantes brancos de Copa do Mundo aqui no Brasil, Facincani, eu tava vendo esses dias uma matéria na Folha sobre os estádios da Copa do Mundo, aqueles que foram feitos para a Copa do Mundo. O que virou efetivamente elefante branco? Pernambuco, que ontem tudo bem o Sport jogou lá, mas ainda assim... Eu concordo, acho que Pernambuco. Arena das Dunas. Pernambuco. Arena das Dunas. Mané Garrincha. Pernambuco, Brasília, Mané Garrincha e a gente dizia... Manaus também, agora tá jogando o Amazonas, tá jogando lá, mas a atenção era mas é um estádio que não está abandonado. Assim como do Cuiabá. Como do Cuiabá. O que eu menos vejo ser utilizado é a Arena das Dunas. Porque os times do Rio Grande do Norte, infelizmente para o Rio Grande do Norte, não ascenderam, né? Não. Sim. Mas pode ser que ascendam. E o estádio também não está largado, não está jogado às traças. O América joga lá, o Arena das Dunas. Então, assim, o resto, só para fechar, Beira-Rio, Castelão,
Arena do Corinthians. Pra mim, o pior negócio é a Arena do Corinthians, que virou um negócio impagável que, enfim, pro Corinthians foi péssimo. Mas, cara, não dá pra negar, Facincani, que a Copa do Mundo 2014 mudou o patamar do Brasil em termos de estádios. Sim, claro. Só pra lembrar, é o seguinte, eu tô recebendo aqui uma mensagem do Fred Soares, que é um jornalista também, conhece muito de Flamengo, sempre nos acompanha, um abração pro Fred. Falou o seguinte, o terreno não pertence à Caixa, é de um fundo de pensão privado, mas o terreno é administrado pela Caixa Econômica Federal. E pelo que eu estava vendo aqui, o Flamengo vai pagar 150 milhões. Um terreno que era avaliado em 650. Quanto o Corinthians pagou por Itaquera? Não, o terreno já era do Corinthians. O terreno já era do Corinthians, mas o Corinthians comprou aquele terreno? Não sei. Não, o terreno era do Corinthians. A questão é que foi a construção e aí ele teve que pagar o investimento da construção. Então, mas como é que o Corinthians adquiriu aquele terreno? Isso que eu tô perguntando. Eu não sei. Isso aí é sessão de prefeitura. Não sei, porque, por exemplo, os terrenos... O Flamengo, bem ou mal, tá pagando. O 150 terreno, milhões. por exemplo, o terreno da Gávea, do Flamengo, ele não pertence do Jockey, né? O terreno, não, é um terreno cedido pela Prefeitura do Rio Grande, do Rio de Janeiro, em 1900 e bolinha, por 300 anos, desde que sua utilização seja exclusiva para esporte. Então tá lá, também foi cedido. Como o terreno onde o São Paulo tem o seu CT, foi cedido. Sim, o terreno do Palmeiras foi cedido. Também. Metade do terreno onde a Portuguesa tem lá o Candé foi cedido. É o que eu tô falando, não adianta a gente achar que o Estado, que o poder público não vai participar dessas grandes obras. Vai estar sempre envolvido. E ótimo, cara, que o Flamengo consegue essa redução, porque acelera a sua possibilidade de investir e construir o seu estádio. Ninguém vai... Só o nome do fundo de pensão, então, Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Ótimo. Então, se o dinheiro se é um fundo privado ainda que está recebendo menos, ainda é agora, me chama a atenção, um fundo privado com terreno parado que não sai para nada. Mas esse é investimento de especulação imobiliária que existe no mundo inteiro. Claro, sim, mas é o que eu falo, mas é uma especulação. Com certeza, que você está falando, eles não pagaram em dinheiro da Apple 150 milhões de com certeza não. Ganharam dinheiro. Exatamente. Então, assim, é um negócio que não faz sentido. Boa, quebrou tudo. Derrubei até o hino. Entendeu? Não faz sentido. Tem que construir um estádio mesmo, acabou. Se tem espaço, levanta. Claro. Seja um estádio, seja qualquer tipo de obra, um museu, não importa. Levanta e tal, tudo certo. E melhora a cidade. E é isso. Claro. O vídeo é maravilhoso, né? Já tem lá o Museu do Amanhã, entendeu? A área está sendo revitalizada. A área portuária, que é bonita, sabe? Sim, exatamente. É muito bonito lá. Eu estive lá recentemente. É lindo. E com o estádio do Flamengo ali, vai ficar mais legal ainda. É o que o vídeo fala. Os hotéis vão se beneficiar, bares e restaurantes, entendeu? Até mesmo para os próprios times vai ficar fácil, porque é do lado do Santos Dumont. Verdade. Como a localização como é o Maracanã ótima. também é. É muito perto, ali eles vão estar muito próximos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil, graças à Copa do Mundo e graças à Olimpíada, com todas as críticas que podem ser feitas, ele mudou de patamar em termos de equipamentos esportivos. Mudou. Isso aí a gente não pode negar. E trouxe a reboque o estádio do Palmeiras, trouxe a reboque o estádio do Grêmio, não é? Que não estavam na Copa do Mundo. Mas o estádio do Atlético passou por uma reforma. Exatamente. Que fechou. E se vem do Palmeiras chamados veio até antes da Copa, né? Sim, ele começa em 2010, né? Então, mas agora uma Copa feminina, né, Flávio? Vai ter uma os Copa mesmos estádios, não vão construir outros. Então, cara, é isso aí. É assim que funciona. Numa fase mais artilheira do que nunca. Detalhes aí sobre o próximo jogo do Mengão agora, galera. Pedro. A facilidade em balançar as redes de qualquer maneira é óbvia. Pedro, artilheiro do Flamengo e do Brasil em 2024. São 22 gols em 30 jogos oficiais na temporada, embalado por uma adaptação de um louvor religioso. Derrama, Senhor, derrama que o Pedro é matador, já ganhou a arquibancada do Maracanã. O atacante aprovou e até Gabigol entrou na onda. Aos poucos, o camisa 9 conquistou seu espaço. Hoje é titular inquestionável de Tite, adorado pela torcida e tem em 2024 a melhor média com a camisa do Flamengo. Não tem jeito, Pedro está com todo o cartaz. Agradecer a Deus por esse momento e continuar buscando evoluir, como eu falo. São números bons, mas que sempre tem que buscar melhorar, não pode relaxar, não pode ficar focado nesses números, tem que focar a cada jogo. Então, o meu foco já é o próximo jogo, já é buscar
fazer um bom jogo contra o Juventude e passo a passo, né, buscar os nossos objetivos coletivos, que é o mais principal. Foi uma escada. Pedro hoje tem a média de 0,73 gol por jogo, disparada melhor desde que chegou ao clube em 2020. Hoje ninguém nem lembra que houve uma disputa por vaga no ataque depois que assumiu o posto de titular e foi artilheiro na conquista do Tri da Libertadores. Os gols não pararam de aumentar. Foram 29 em 2022, 35 em 2023, já são 22 em jogos oficiais no meio desta temporada. Meta? Calma lá. Eu não, como eu sempre falo, né, eu não faço meta de gols, eu trabalho jogo após jogo, né? O meu jogo mais importante é sempre o próximo. É claro que todo atacante pensa em marcar cada jogo, mas o meu foco principal é o coletivo, é sair com a vitória, né? Nesses jogos aí, né, teve jogos que eu não fiz gol, mas consegui participar com assistência. Então eu acredito que o meu foco é o principal, que é conquistar títulos, né? Sem Cebolinha e Bruno Henrique lesionados, quase todo o peso do ataque vai recair sobre o camisa 9 diante do Juventude. Mas a fase é boa. Prestes a ser papai, Pedro completou 27 anos há uma semana. Sorri à toa com o carinho conquistado da arquibancada. A promessa de bandeirão em breve. Derrama, Senhor. Derrama que o Pedro resolve. Olha, Faz de Esportes, vamos lá então para esses números do Pedro nessa temporada. Em 30 jogos, 28 como titular, ele tem 22 gols, com 6 assistências, 28 participações em gols. É realmente uma fase muito artilheira do Pedro. Ele está jogando demais, tomando conta da equipe. Em lua de mel com a torcida, que era algo que a gente não via. André Kfouri, é o melhor momento da carreira do Pedro? Acho que a gente sim. pode pensar em seleção brasileira, ele não está na seleção, Pode. mas... Eu me surpreendi com a ausência dele na convocação. Eu achava que o Flamengo ia ceder jogadores para a seleção brasileira por causa do elenco que tem. Estou falando de Copa América, né? No momento que nós estamos vivendo agora. Mas acho que também as escolhas não são absurdas. O fato do Pedro não ir não significa um desserviço da atual comissão técnica da seleção brasileira ao nosso futebol. Mas eu imaginava que ele seria convocado e seria um grande problema para o Flamengo, porque ele é o jogador mais regular, ele é o jogador que está atuando em um alto nível mais regularmente nesse ano de 2024, em que parece que o Flamengo se acertou, mesmo que numa situação tão difícil quanto a que é a atual, com seus outros jogadores, os estrangeiros, todos nas suas seleções nacionais. Nós vamos ver como que eles vão voltar, em que condições, como que o Tite vai refazer o time que deu aquele espetáculo na goleada sobre o Vasco, porque o time atual, com esses jogadores cumpridores de papel na ausência dos demais, tem feito excelentes partidas, se não com brilho, mas com muita luta, muita briga para ganhar, e é o que tem acontecido. Agora, o Pedro é uma reserva de qualidade. Hoje o Pedro entra em campo, você não se surpreende com o que ele faz. Você espera que ele faça o que ele faz e ele tem entregado. Zupa, também quero que você fale do Pedro. Antes, eu queria colocar aqui as redes sociais do Flamengo falando sobre o Bruno Henrique. É mais um problema para o técnico Tite, porque foi descartada a possibilidade de uma fratura no pé, mas ele está, assim, com uma lesão. Olha, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu, ou seja, não deve estar à disposição da próxima partida. Mais um problema para o técnico Tite. Então, aproveitando, né? É o Bruno Henrique, um problema para o Tite, mas tem o alento do Pedro nessa grande fase. E o Tite adora o Pedro, né? Gosta tanto que levou para a Copa do Mundo o Pedro, né? O Pedro foi para a Copa, o Gabriel não foi. O Pedro é um jogador muito inteligente para jogar, né? E ele entrega os gols que ele entrega, que a gente está vendo na atual temporada, mesmo nos momentos em que o Flamengo vivia uma fase ruim. O que o Flamengo tinha nos seus piores momentos era o Pedro jogando bem. E o que o Flamengo tem nos seus melhores momentos é o Pedro jogando ainda melhor, né? Então é o amadurecimento do jogador, é a sequência que ele tem como titular. E a gente já teve momentos em que o Gabriel era o titular incontestável
e o Pedro entrava quando dava. A gente já teve disputa por posição, a gente já teve os dois como dupla e agora a gente vive o momento, e não só pela predileção do técnico, não é só porque o Tite prefere o Pedro, mas é porque o Pedro, desde antes de o Tite chegar, já estava no momento superior ao do Gabriel. Nesse momento, a gente já há alguns meses, a temporada inteira, a gente não vê disputa. O Pedro é o centroavante do Flamengo e faz por onde, e é o melhor centroavante do futebol brasileiro jogando aqui na temporada. Sem o Bruno Henrique, vamos ver como, e sem o Cebolinha, como que o Tite vai organizar esse time, porque tanto o Gabriel quanto o Luiz Araújo, que são o Luiz Araújo vem jogando como titular, mas são as opções disponíveis para o ataque, eles preferem jogar pela direita e não pela esquerda. Então, alguém vai ter que jogar mais deslocado, ou o Tite vai encontrar alguma outra alternativa que a gente não bate de primeiro como a mais provável, mas talvez abra uma brecha para o Gabriel jogar mais minutos do que ele vinha jogando, até por todos os problemas que ele teve. Você está imaginando Pedro e Gabigol? Porque uma coisa é Gabigol no auge dizer eu não quero jogar nesta posição. Outra coisa é o Gabigol querendo entrar, querendo começar um jogo e falando, professor, me coloca aí onde tiver. Ele pode até eventualmente abrir o Lohan um pouco mais pela esquerda e deixar o Gabriel na do Lohan. O Tite usou o Gabriel em algumas das últimas oportunidades como esse ponta de lança por trás do Pedro, como um segundo atacante vindo por trás do Pedro, não vindo só pela direita na diagonal. Então talvez ele possa deslocar o Lohan para um lado, manter o Araújo do outro e permitir que o Gabriel flutue nas costas do Pedro por trás ali. Pode ser uma possibilidade, vamos ver como é que ele vai trabalhar. E aí, André, você acha que pode ter um Pedro Gabigol? Eu acho que só para circunstâncias. Acho que o Tite, mesmo numa situação em que ele está pressionado, não agora pela torcida, né? Não agora pelos resultados, mas por uma situação em que o Flamengo tem perdido muita gente, mais um jogador machucado, infelizmente, o Bruno Henrique agora, talvez o Tite pense em ideias, né? Ele tenha ideias que ele não perdia muito tempo se interessando por elas, mas eu não acho que vai chegar ao ponto de escalar 2 centroavantes, mesmo que o Gabriel tope de novo fazer uma função diferente daquela que ele entende ser a que ele tem mais vocação para fazer. Eu nem acho que, independentemente do momento, o Gabriel vai solicitar, não, eu posso jogar, eu posso acomodar o Pedro de novo. Acho que ele não vai fazer isso, não. Na tua opinião, qual a melhor opção do Tite? O Pedro como centroavante de referência, o Gabriel como opção para quando o Flamengo precisar dele, o que nem sempre é uma realidade hoje. E você, Zupa, você faria desse jeito ou colocaria o Gabriel vindo por trás? Com os desfalques de hoje, Sim. Eu escalaria o Gabriel com os desfalques, jogando claro, como um ponta de lança ali, como um camisa 10, assim, aproveitando os vácuos que o Pedro gera no sistema defensivo. Mas depende dele estar disposto. Ah, sim, mas acho que ele estará, né? Será? Entre não jogar e jogar assim? As coisas mudam. E nem acho que é tão ruim para ele. Eu acho que tem mais espaço para jogar. Eu não acho que seja ruim para ele. Ele pode fazer vários papéis, como ele fez no time dirigido pelo Dorival, que hoje está na seleção brasileira. Eu só não sei se ele acha que é bom para ele. Se ele achar, quem sou eu para dizer que ele não deveria achar? Vamos ver também o que é que o Tite acha. Vamos seguir o nosso Sport Center. Então, galera, como eu havia comentado aí sobre as vendas dos jogadores, vendas essas milionárias, nós temos primeiro aí o jogador Hugo Souza, que voltou do empréstimo que estava lá pro Chaves, em Portugal, onde ele teve uma ótima atuação, por sinal. Inclusive, teve um jogo contra o Benfica, que ele defendeu 3 pênaltis, inclusive um pênalti do Di Maria, então jogou muito lá. Porém, ele voltou e o Flamengo tá bem servido de goleiros, né? Então não acredito que ele vai querer ficar na reserva. E o Flamengo também quer movimentar um caixa, fazer dinheiro também. E por isso o Hugo ele tá sendo negociado com o Corinthians. Essa notícia aí, grandes jornalistas vazaram, como Vene, Casagrande e outros. E a gente acredita muito aí que o Hugo Souza ele vai ser vendido aí e vai trazer bastante lucro pro nosso Mengão. A ideia é que ele inicie por empréstimo e o Corinthians tem a opção ali de compra, mas o Flamengo, dentro desse contrato, ele pode vender o jogador e o Corinthians ganha 10% ali por exibição. O próximo jogador é o Matheus Gonçalves, cria do Mengão aí. Temos uma expectativa de que ele seja também emprestado ou vendido pelo Mengão. Isso porque o jogador ele voltou do Red Bull Bragantino
quase que não sai a palavra, mas não está sendo utilizado pela comissão. Tem poucas oportunidades aí com o técnico Tite. Eu não sei porquê, porque o menino joga muito, é bola, mas dentro do que o Tite ele acha ali como ideal, ele não colocou o jogador Matheus Gonçalves, então provavelmente ele vai ser vendido. Já tem proposta de alguns clubes, inclusive o Santos está querendo muito comprar o jogador Matheus Gonçalves e eu acredito que ele vai se sair bem. Essas são as vendas que o Flamengo aí ele está planejando fazer. Falando sobre contratações, o Flamengo tem estudado no mercado alguns jogadores. Tem um jogador da Lazio que o Flamengo está querendo trazer, um meia. E os próximos jogadores que o Flamengo for contratar, a gente vai deixar para o próximo vídeo, galera. Mas a gente agradece a vocês aí por acompanhar o nosso vídeo até o final. Comenta aí na descrição do vídeo Mengão Malvadão, que eu vou deixar aí um amei, só para saber quem tá assistindo o vídeo até o final. E deixa aquele like, se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo, galera. Tamo junto e até a próxima.